prezadas autoridades, colegas, funcionários, pais, familiares, amigos, queridos formandos, boa noite. Queria agradecer profundamente a homenagem. Ao receber o convite patrono dessa turma e ao ler o nome dos formandos, pensei em cada momento que tive com vocês. Cada aula às 7 da madrugada de Engenharia de Software 2 e de Gerência de Configuração, cada comentário que eu coloquei no projeto final de alguns dos meus alunos. Então, enfim, fiquei muito grato de ter sido lembrado por vocês nesse momento. Na verdade, eu queria agradecer a vocês a terem escolhido a UF, porque vocês honram muito essa instituição e ter me dado a honra de poder ter sido professor de vocês. Nesse mês, eu li na internet um post que comparava vocês, alunos de instituições brasileiras, com os alunos das melhores instituições dos Estados Unidos. Nesse post, o autor falava que a diferença era no que vocês e eles sonham. E lá falava que eles sonham em mudar o mundo e vocês sonham em passar em concurso público. Quando eu li isso, me chamou bastante atenção. E eu comecei a pensar em qual poderia, se isso realmente é verdade, qual poderia ser a causa. A primeira resposta que me veio à mente foi sobre a pirâmide de Maslow, que fala que a gente só parte para necessidades mais básicas, mais altruístas, como mudar o mundo, quando a gente já satisfez necessidades mais básicas, como ter uma casa, ter saúde, ter conforto. Além disso, eu comecei a pensar se não era culpa nossa, educadores, na forma que a gente passa o conteúdo para vocês. Aí eu fui pensar no meu caso de ES2, né? Eu peço para que vocês desenvolvam jogos, normalmente, na disciplina. Jogo de xadrez, jogo de sueca, jogo de war, esse período é war. E assim vai. Eu nunca pedi para vocês fazerem algo que mudasse o mundo. Por que eu não pedi? Porque isso ia me tirar da zona de conforto. Eu não conheço nenhum método de avaliação que seja capaz de avaliar um trabalho onde o objetivo vai mudar o mundo. Então talvez a gente tenha um pouco de culpa, se é que aquele pressuposto realmente é verdadeiro. E agora alguns de vocês devem estar pensando que isso que eu estou falando é impossível. Como assim mudar o mundo? Eu sou um formando. Eu estou deixando de ser estagiário, como vocês lembraram, né? Estou virando profissional. Será que é possível, de fato, mudar o mundo? E eu comecei a lembrar de mim quando eu era estudante. Na minha época, eu também pensava que era impossível mudar o mundo. Naquela época, eu usava o browser Netscape. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu usava uma máquina de busca chamada Alta Vista, que acredito que poucos tenham ouvido falar, e comunicava com os meus amigos via ICQ. E eu achava que aquilo era o ápice, por quê? Porque pouco antes eu usava BBS. Então, aquele meu universo era perfeito. Só que se a gente olhar para um passado recente, a gente tem alguns exemplos de estudantes que mudaram o mundo. Eu não vou muito longe. Em 98 surgiu a Google. A Google surgiu da cabeça de 2 estudantes de doutorado de Stanford. Aqueles estudantes, naquele momento, estavam com um atrevimento absurdo que era tentar destronar a Alta Vista. A Alta Vista, naquela época, era o que é hoje a Google. Era unanimidade em máquina de busca. Aqueles estudantes, quando formaram a Google, estavam enfrentando uma Alta Vista que tinha um faturamento anual na casa de 50 milhões de dólares. Se a gente andar um pouquinho no tempo, em 2004, a Google, criada por 2 estudantes de Stanford, estava com um faturamento anual de 3 bilhões de dólares. E provavelmente ninguém mais dava bola para a Alta Vista. Nesse mesmo ano, 2004, surgiu o Facebook, da cabeça de outros estudantes, dessa vez não de Harvard, não de Stanford, de Harvard. Esses estudantes tinham uma ousadia tão grande quanto os estudantes que criaram a Google. Eles estavam querendo destronar a Google no seu produto Orkut, trazendo o Facebook. Dito e feito, hoje em dia quem usa Orkut? Eu acho que praticamente ninguém. Hoje o Facebook virou a rede de comunicação mais convencional. Se a gente pegar a Google e a Facebook juntas, elas têm um valor de mercado de 300 bilhões de dólares. Essas 2 empresas nasceram nas últimas décadas da cabeça de estudantes como vocês. Uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar para a gente ter um referencial, eu falei que as 2 juntas valem 300 bilhões de dólares.
As receitas do Brasil, as reservas do Brasil nesse mês estão na casa de 370 bilhões de dólares. Thomas Lawrence, em Os 7 Pilares da Sabedoria, caracterizou bem esse fenômeno. Ele disse: todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham de noite, nos recessos poeirentos de suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, esses são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Então, aqui fica meu pedido para vocês: sonhem de olhos bem abertos. Para os que optarem em seguir uma carreira de servidor público, lembre-se que temos muito que construir no nosso país. Precisamos de servidores públicos éticos, competentes e dispostos de trabalhar em prol do bem comum. Sejam os melhores servidores públicos que esse país já viu. Para os que optarem em trabalhar em empresas privadas, lembrem-se que o setor produtivo é de extrema relevância para qualquer país. No Brasil, as 10 maiores empresas privadas e de economia mista geram juntas uma receita superior a 50 bilhões de dólares por ano. Essa receita é 10 vezes mais do que a receita da Google e Facebook juntas. E por que elas conseguem gerar uma receita tão grande? Porque tem milhões de pessoas trabalhando duro nelas para atingir esse objetivo. Para os que optarem em abrir empresas, parabéns. Vocês são, sem dúvida, os mais corajosos. O caminho não vai ser trivial, mas o efeito potencial é enorme nessa minha visão de que a gente tem que, de fato, mudar o mundo. Basta imaginar como é que seria o mundo sem a IBM, sem a Apple, sem a Microsoft, sem a Google, sem a Facebook. E qual será o próximo dessa lista que eu acabei de citar? Depende de vocês. Eu espero que seja uma empresa criada por um de vocês. Por fim, para os que optarem como eu em seguir uma carreira de ensino e pesquisa, saibam que também não será fácil. Esse caminho demanda muito estudo, muita dedicação e perseverança. Contudo, a meu ver, não tem preço poder conviver com estudantes brilhantes como vocês a cada semestre. Mesmo que nós, professores, não consigamos mudar o mundo, nós podemos dormir tranquilos, pois sabemos que um dia um dos nossos alunos o fará. Muito obrigado a todos e, queridos formandos, espero encontrar diversos de vocês na pós-graduação.